pergunta que eu quero fazer para vocês é em relação à legislação, né? Quando a gente fala em legislação do SUS, qual que é a importância, né, do conhecer a legislação do SUS para as provas de residência? Se a gente for bem no DNA das questões, né, das provas, qual que é a importância da gente falar de legislação? Bem, se você quiser passar na prova de residência, você tem que saber a legislação do SUS. Boa! Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Quando a gente observa, assim, né? Tem a estatística do que mais cai, pode deixar aqui disparado, é SUS e APS, atualmente. Daí entram alguns tópicos depois da epidemia, né? Mas SUS, dentre tudo de SUS, o que mais cai é legislação. Por quê? Porque a Lei 8080 de 1990, né, que é uma das leis orgânicas da saúde, ela que regulamenta o SUS e ela mostra tudo que o SUS é. Então, quais são todas as vertentes que o SUS vai ter, como que ele permite que a iniciativa privada, né, complemente as ações no SUS. E depois 8142, que traz ali as questões da transferência fundo a fundo, traz a participação popular. Elas definem praticamente o que é para ser o SUS. O que veio de legislação depois trabalha em como deve ser feito isso que está lá. Mas assim, despenca na prova, não tem como não saber, né? Uma coisa que às vezes acontece, né, e que às vezes é um pouquinho complicado, é que o tema legislação do SUS é muito amplo, né? Então, claro, o que mais cai vai ser o clássico. Constituição Federal, Lei 8.080, Lei 8.142, que nem a Jane falou. Mas, né, esse é um dos ranços, é uma da parte do patinho feio da saúde coletiva. Isso é uma coisa que eu falo para os alunos, olha, isso vai acontecer na tua prova, tá? Não se desespera, isso vai acontecer. Volta e meia cai uma portaria, uma diretriz, que só... Uma PNAB, né? Não, o PNAB cai muito também, né? Mas uma portaria, uma diretriz que ninguém nunca ouviu falar, né? Sim. Aquela portaria que, sei lá, o professor daquela universidade que foi quem bancou aquela portaria com a Câmara de Deputados, sei lá, qualquer coisa assim, e que nunca ouviu falar. Bom, nesses casos, né, eu costumo falar que a gente vai ter que, primeiro, dar uma olhada um pouco mais atenta e mais geralzão se ela não é uma questão que, na verdade, está mascarada de princípios do SUS, né? Princípios da Lei 8.080, etc, etc. Mas, às vezes, uma coisa que dá pra gente fazer é o que eu gosto de chamar de um método sujo, né? O método sujo é como a gente responde uma questão sem saber o conteúdo, né? Então, é um pouco das coisas que a gente estava conversando. Tem várias coisas, né? Às vezes, por exemplo, saber como que é o formato da lei, né? Que, às vezes, tem a primeira parte da lei vai dar um objetivo geral e depois ele vai falar nos mais específicos, e às vezes a questão vai perguntar assim, qual é o objetivo geral dessa portaria? Você vai ter que olhar as alternativas e ver qual delas que é a mais ampla, porque o objetivo geral ele vai ser o mais amplo, né? Ou então, palavras que às vezes não são legais, centralização não é uma palavra legal, não vai ajudar, né? O foco é em atenção secundária e terciária. Não deve ser por aí, porque não é assim que as leis funcionam, né? Então, às vezes, algumas diquinhas, assim, de como que funciona o geral, a gente consegue chutar, né? Fazer um chute direcionado, né? Mesmo sem ter lido a portaria e não conhecer, acertar a questão mesmo sem ter lido, porque às vezes tem um jeitão de que as portarias funcionam, que pode ajudar bastante na hora da prova. Sim, mas realmente acontece isso. Às vezes é o professor também que não sabe mais de onde tirar a questão. Ele acha uma lei XPTO e vai assim nos pormenores. Você vai ver depois a questão, ela tá comentando na ordem as coisas que estavam, e aí faz com que fique muito difícil. Já vi questão assim de programa que durou 1 ano e no outro ano caiu. Sabe, que nem tem hoje de novo a Rede Cegonha, mas eles tinham colocado a Rami, caiu uma questão sobre isso, e realmente tem questões que são muito difíceis, né? Então, acho que também para diminuir um pouquinho a ansiedade saúde coletiva é um lugar que, se você for muito bem, lógico, você vai estar à frente, mas tem questões que são difíceis mesmo para todo mundo. Então, vai pelo método sujo, olha o que você já sabe, se aquilo faz sentido, se aquilo é coerente com o que é para ser o SUS, por exemplo, em termos de legislação, e aí você pensa com cautela. Sabe? Porque realmente é difícil. E se daqui a pouco errar uma questão dessas portarias aí
absurdas que nunca ninguém ouviu falar, faz parte, né? Exato. Não vai ser essa questão que vai te tirar da vaga da residência. Fica bem claro porque a isso. maioria das pessoas vão errar também, né? Até É isso quem aí. estuda saúde coletiva, quem não estuda muito menos. Exatamente. Exatamente. Mas eu acho que quando a gente pensa em legislação, assusta, né? Quando a gente fala legislação, poxa, eu faço medicina, vou ter que estudar legislação, não faço direito, né? Mas se a gente parar pra pensar que o SUS é um sistema universal, que é modelo também para muitos países, é importante se apropriar. É importante você entender a Lei 8.080, entender a construção do SUS. Bati no microfone. Entender a construção do SUS, a construção da saúde pública no Brasil. Isso para sua atuação e para você realmente entender o conceito de tudo para fazer sentido na hora da prova também. E, na verdade, tudo funciona por conta da legislação, né? Exatamente. Então, precisa da legislação para as Eu coisas sou funcionarem, suspeita né? para falar, porque quando eu começo a ler, eu acho os princípios do SUS, eu acho, assim, magníficos. Então, quando eu começo a ler, eu quero ler mais. Eu quero entender mais, eu quero saber mais e eu quero conseguir aplicar mais isso no meu dia a dia, sabe? Então, eu sou bem suspeita para falar. Ler o edital de cada uma delas para entender o que realmente vai ser cobrado e tentar priorizar justamente com base nisso tudo que a gente falou aqui, né?